A Revolução Industrial costuma ser lembrada como o momento em que o mundo entrou definitivamente na era moderna. Máquinas substituíram ferramentas rudimentares, cidades cresceram em ritmo acelerado e a produção atingiu níveis nunca antes imaginados. Foi o período em que o progresso ganhou forma, som, fumaça e movimento constante, mudando para sempre a forma como a humanidade vivia e trabalhava. No entanto, essa transformação não aconteceu de maneira limpa ou silenciosa. Por trás das chaminés fumegantes e das engrenagens de ferro existia uma realidade pouco mencionada, escondida sob números de produção e discursos de avanço econômico. Uma realidade onde o progresso exigia algo além de inovação. Exigia corpos, resistência e sacrifício humano contínuo. À medida que as fábricas se multiplicavam e o ritmo da produção se tornava implacável, a necessidade por trabalho braçal crescia de forma insaciável. Não bastavam homens adultos. Não bastavam mulheres. O sistema passou a buscar força onde ela era mais frágil, mais barata e mais fácil de controlar. Foi assim que crianças começaram a ocupar o coração das fábricas. Este documentário revela a história de uma geração quase apagada dos registros oficiais. Crianças que sustentaram a Revolução Industrial com o próprio corpo, mas nunca desfrutaram de seus benefícios. Uma geração que trabalhou, sofreu e morreu em silêncio, enquanto o mundo avançava sem olhar para trás. Antes da Revolução Industrial, a vida da maioria das pessoas seguia um ritmo profundamente ligado à terra. Famílias inteiras viviam da agricultura e do artesanato, produzindo aquilo que consumiam ou trocavam localmente. Tecidos eram feitos à mão, ferramentas eram forjadas em oficinas pequenas e a produção acontecia em escala limitada. O trabalho era pesado, exigia esforço físico constante, mas possuía pausas naturais, determinadas pelas estações, pela luz do dia e pelas limitações do próprio corpo humano. Esse modelo começou a se tornar insuficiente à medida que a Europa passou por um rápido crescimento populacional. Mais pessoas significavam mais roupas para vestir, mais utensílios para usar e mais bens para consumir. O comércio se expandiu para além das vilas e cidades, conectando regiões inteiras. A demanda deixou de ser local e passou a ser contínua, pressionando antigos métodos de produção até o limite. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras fábricas. Diferente das oficinas artesanais, elas eram grandes galpões fechados, projetados para concentrar máquinas e trabalhadores em um único espaço. Seu principal objetivo era simples: produzir mais rápido e sem interrupções. As fábricas não dependiam mais do ritmo humano ou das condições naturais. O tempo passou a ser ditado pelo funcionamento das máquinas. Nos primeiros anos, a indústria têxtil dominou esse novo modelo. Tecidos de algodão e lã eram os principais produtos fabricados, abastecendo mercados cada vez maiores. Máquinas como teares mecânicos e fiadeiras movidas a água ou vapor substituíram o trabalho manual, permitindo que um único galpão produzisse em um dia o que antes levaria semanas. Em seguida, vieram as fábricas metalúrgicas, fundições e oficinas mecânicas, responsáveis por ferramentas, peças e estruturas de ferro. Apesar da presença das máquinas, o funcionamento das fábricas dependia integralmente da força humana. As máquinas não eram automáticas. Precisavam ser alimentadas com matéria-prima, ajustadas constantemente, limpas, lubrificadas e operadas manualmente. Qualquer erro humano podia interromper a produção. Por isso, os galpões eram repletos de trabalhadores executando tarefas repetitivas, exaustivas e perigosas, sob vigilância constante. Antes de continuarmos, comente aqui embaixo: se o lucro dependesse da sua própria vida, você ainda chamaria isso de progresso? E também deixe seu like neste vídeo
e nos ajudaria muito se clicasse no botão "Valeu demais". Isso nos mantém trazendo conteúdo sério e de qualidade para o canal. Continuando. As jornadas eram longas e implacáveis. O dia de trabalho começava antes do amanhecer e só terminava à noite, frequentemente ultrapassando 14 ou até 16 horas. O barulho era ensurdecedor, o ar pesado e o ambiente claustrofóbico. Muitos trabalhadores adoeciam em pouco tempo. Outros simplesmente não conseguiam suportar o ritmo exigido pelas máquinas e abandonavam o serviço. Para os donos das fábricas, isso representava perda e instabilidade. A solução encontrada foi buscar mão de obra mais barata e mais fácil de controlar. Mulheres passaram a ser empregadas em grande número, recebendo salários menores e enfrentando as mesmas condições severas. Ainda assim, o sistema industrial continuava exigindo mais braços, mais resistência e menos questionamentos. Foi nesse ponto que algo profundamente perturbador começou a ser tratado como normal. Crianças passaram a ser vistas como parte essencial do funcionamento das fábricas. Pequenas, ágeis e obedientes, elas eram consideradas ideais para tarefas específicas. Podiam se mover entre máquinas apertadas, alcançar partes difíceis e trabalhar por longas horas por salários irrisórios. Para famílias empobrecidas, expulsas do campo e sem alternativas, enviar os filhos para trabalhar não era uma escolha moral, mas uma estratégia de sobrevivência. Assim, a infância começou a desaparecer dos bairros industriais. Crianças passaram a acordar antes do sol nascer, guiadas pelo apito das fábricas, caminhando por ruas cobertas de fuligem e fumaça. A escola foi substituída pelo chão de pedra dos galpões, e os brinquedos deram lugar às engrenagens de ferro. O que deveria ser uma fase de aprendizado e proteção tornou-se apenas mais uma etapa do ciclo de exploração industrial. As fábricas da Revolução Industrial não foram projetadas para proteger vidas humanas. Elas existiam para produzir, sem pausas e sem questionamentos. Não havia leis trabalhistas, inspeções de segurança ou qualquer obrigação de preservar a integridade física dos trabalhadores. O tempo das máquinas era mais importante do que o tempo humano, e qualquer interrupção na produção era vista como prejuízo. Nos primeiros anos, como visto no capítulo anterior, a indústria têxtil foi o coração desse novo sistema. Grandes tecelagens produziam tecidos de algodão e lã em escala nunca antes imaginada. Teares mecânicos, fiadeiras e rolos giravam continuamente, exigindo vigilância constante. Qualquer falha podia comprometer a produção, e por isso, trabalhadores permaneciam horas seguidas próximos às máquinas em movimento. Com o passar do tempo, o modelo fabril se expandiu rapidamente para outros setores. Surgiram fundições e siderúrgicas, responsáveis pela produção de ferro e aço, essenciais para a construção de máquinas, trilhos e estruturas urbanas. Nessas fábricas, o calor era extremo, o ar carregado de partículas metálicas e o risco de queimaduras era constante. Um simples descuido podia significar cair em metal derretido. A mineração também cresceu de forma agressiva. Crianças e adultos eram enviados para túneis estreitos e mal ventilados, onde extraíam carvão por longas jornadas. Explosões, desabamentos e intoxicação por gases eram comuns. Muitos mineiros jamais voltavam à superfície, e quando voltavam, carregavam doenças respiratórias que os acompanhariam até a morte. Com a expansão das ferrovias, surgiram fábricas dedicadas à produção de trilhos, locomotivas e vagões. Oficinas mecânicas trabalhavam com peças pesadas, martelos a vapor e prensas gigantescas. Braços eram esmagados, corpos mutilados e ossos quebrados diariamente. Ainda assim, a produção não podia parar, pois o avanço industrial dependia diretamente dessas estruturas. Independentemente do tipo de fábrica,
As condições de trabalho seguiam o mesmo padrão. Os trabalhadores iam para o serviço vestindo roupas comuns, muitas vezes as únicas que possuíam. Camisas largas, vestidos longos, aventais de pano grosso e calças folgadas. Não existiam capacetes, luvas, botas reforçadas ou qualquer tipo de equipamento de proteção. A própria roupa tornava-se um risco constante. Tecidos soltos se enroscavam facilmente em engrenagens expostas e correias em alta velocidade. Um pedaço de roupa preso era suficiente para puxar o corpo inteiro para dentro da máquina em segundos. Não havia botões de emergência nem grades de proteção. Quando o acidente acontecia, raramente havia tempo para reagir ou salvar alguém. O ambiente das fábricas agravava ainda mais a situação. A iluminação era fraca, o chão escorregadio por causa de óleo e graxa, e o barulho constante tornava impossível ouvir pedidos de socorro. Trabalhadores exaustos, após jornadas de 14 a 16 horas, cometiam pequenos erros que se transformavam em tragédias fatais. Ainda assim, o ritmo da produção não diminuía. Explosões de caldeiras eram frequentes em diversos tipos de fábricas. Vapor escaldante atravessava galpões inteiros, queimando pele, olhos e pulmões. Incêndios se espalhavam rapidamente em ambientes repletos de madeira, tecidos, carvão e óleo. Muitas vezes, não havia rotas de fuga suficientes, e trabalhadores morriam presos no interior das fábricas. Além dos acidentes imediatos, existia uma morte lenta e silenciosa. A fumaça das chaminés, combinada com poeira metálica e vapores tóxicos, tornava o ar praticamente irrespirável. Sem máscaras ou qualquer proteção respiratória, trabalhadores inalavam substâncias nocivas todos os dias. Doenças pulmonares, tosse crônica e insuficiência respiratória tornaram-se comuns, atingindo inclusive crianças. Essas mortes raramente eram tratadas como tragédias. Não havia investigações oficiais nem registros confiáveis. Quando alguém morria ou ficava mutilado, outro trabalhador ocupava seu lugar imediatamente. A perda de uma vida humana era considerada parte natural do funcionamento industrial, um efeito colateral aceitável do progresso. Para as crianças, o risco era ainda maior. Seus corpos pequenos eram mais facilmente puxados pelas máquinas, e suas roupas simples não ofereciam qualquer resistência. Muitas eram encarregadas de limpar engrenagens enquanto ainda estavam em funcionamento, para evitar atrasos na produção. Um tropeço ou um momento de cansaço era suficiente para desaparecerem dentro das máquinas. As poucas que sobreviviam carregavam marcas permanentes. Membros amputados, colunas deformadas, pulmões destruídos e uma saúde frágil que raramente permitia chegar à vida adulta. Em bairros industriais, a expectativa de vida infantil era assustadoramente baixa. Ainda assim, tudo era justificado em nome do progresso, enquanto o horror era abafado e normalizado. A Revolução Industrial transformou o mundo de forma definitiva, criou riqueza, tecnologia e estabeleceu as bases da sociedade moderna. No entanto, esse avanço teve um custo humano profundo, que por muito tempo foi escondido, abafado e ignorado em nome do progresso e da eficiência econômica. Milhões de crianças cresceram sem nunca conhecer outra realidade, além das fábricas, minas e galpões industriais. Trabalharam desde muito cedo, perderam a saúde antes mesmo de amadurecer e, em inúmeros casos, perderam a própria vida. Sustentaram o crescimento industrial com seus corpos frágeis, mas jamais participaram dos benefícios que ajudaram a construir. Este documentário não busca negar a importância histórica da Revolução Industrial, mas questionar o preço pago por ela. Porque por trás de cada máquina em funcionamento, de cada cidade industrial em expansão e de cada conforto moderno, existiu uma geração inteira sacrificada em silêncio, cujas histórias raramente foram registradas ou lembradas. O progresso avançou,
mas deixou para trás ruas cobertas de fuligem, bairros inteiros marcados pela doença e famílias despedaçadas pela perda precoce de seus filhos. Para essas crianças, o futuro nunca chegou. Elas foram consumidas por um sistema que exigia produção constante e aceitava a morte como parte do processo. Seus nomes desapareceram, mas suas vidas estão gravadas nas engrenagens da história. Crianças que nunca tiveram futuro, vidas moídas pelas engrenagens da história. E uma pergunta que permanece: o progresso teria sido possível sem esse sacrifício invisível?